E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, a gente vai colocar o olho nos mapas sobre as migrações internas no Brasil. Temos aí o movimento migratório no Brasil a partir dos anos 50, certo? A partir dos anos 30, esse movimento migratório interno ele vai se acentuar bastante por conta desse processo que vai gerar esse movimento número 1 aí. Que processo é esse? A partir dos anos 30 a gente tem a industrialização do Sudeste. A gente tem o surto industrial do Sudeste brasileiro. Muitas indústrias surgirão no estado de São Paulo. Outras indústrias também surgirão no estado do Rio de Janeiro. Então percebam, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro serão grandes áreas de atração de imigrantes. E boa parte desses imigrantes virão aqui da região Nordeste. A gente vai ter nessa região muitas pessoas, uma grande população e uma população precisando de emprego. O país investe em criação de emprego, principalmente na região Sudeste. O que vai acontecer? Essa região vai atrair muitos imigrantes. Esse é um dos primeiros movimentos que vai perdurar por boa parte do século XX. Anos 30, 40, 50, 60, 80, 90, até os anos 2000 a gente tem esse movimento com muita força. Outro movimento é esse aqui, o número 2. Muitos camponeses que moravam na região sul vão emigrar para a região centro-oeste e também para a região norte. Esse movimento se dá por várias causas. Uma delas é o fato de que boa parte da população dessa região trabalhava na policultura, eram descendentes de imigrantes italianos, alemães, muitos imigrantes de vários países europeus. Eles, acostumados a trabalhar na zona rural, vão enfrentar um grande desafio. Com a industrialização do Brasil, perceba que estamos entre os anos 50 e 70, além da construção de empregos nessas áreas, essas indústrias vão criar máquinas e essas máquinas vão passar a entrar no campo. Então, aqueles empresários, aqueles agricultores que terão condições de investir nessa mecanização do campo vão conseguir lucrar mais e, consequentemente, vão conseguir utilizar essas máquinas na sua produção. Produzindo mais, a competição vai ficar desigual com esses camponeses. E o que vai acontecer? Muitos deles irão se movimentar para as capitais estaduais, mas outros vão tentar a vida numa nova área de fronteira agrícola. A região centro-oeste passa a ser ocupada por esses emigrantes. E aí eles vão fundar grandes fazendas. Eles vão conseguir obter êxito na ocupação do centro-oeste. Com esse trabalho vão conseguir instalar grandes latifúndios, a base, o início do nosso agronegócio. Em dois momentos, na mecanização da agricultura na região sul e na ocupação da região centro-oeste. Muitos irão enriquecer. Tanto é que você consegue ver várias colônias de gaúchos, tanto no centro-oeste quanto no norte do país. Um outro movimento vai se dar a partir do segundo ciclo da borracha. Esse segundo ciclo da borracha vai acontecer no período entre guerras e muitos nordestinos serão motivados a ir para a região norte, para o Pará, para o Amazonas, para trabalhar nos seringais, para abastecer a indústria da borracha que precisava desse material para as guerras. Esse movimento vai durar pouco tempo, não mais que 2 décadas, mas vai atrair muitos nordestinos para a região norte. Já quando a gente vai para os anos 70 e 90, percebam que esse movimento Nordeste e Sudeste continua intenso, mas ele passa a se espalhar agora para outras cidades, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem também nordestinos indo para a região sul, indo para Minas Gerais e se espalhando por toda a região sudeste em busca de oportunidade de emprego. O movimento 2, que leva as pessoas do sul para o centro-oeste, vai se espalhar cada vez mais. Perceba, comparem o gráfico dos anos 50 e 70 com o mapa dos anos 70 e 90. O centro-oeste passa a ser mas muito mais ocupado. E o norte também passa a ser ocupado com mais intensidade. Perceba que o estado de Rondônia tem mais ocupação, o estado do Acre passa a ter ocupação, até o estado de Roraima passa a ter ocupação, principalmente porque aqui no norte de Roraima
a gente vai ter um bioma muito parecido com o cerrado, diferente de grande parte da área amazônica, que é o bioma da floresta amazônica. Este bioma aqui é mais propício para a pecuária. São atividades muito importantes que vão se desenvolver na região centro-oeste: o cultivo de grãos, sobretudo a soja, e a pecuária bovina. Veja que esse movimento de nordestinos para o norte também se amplia um pouco mais e se espalha por outros estados. E a gente tem um movimento novo que vai começar aqui entre os anos 50 e 70, mas vai ganhar força aqui nos anos 70. Em 1960 é inaugurada a nova capital do Brasil, aqui no Distrito Federal. Então muitas pessoas vão morar em Brasília em busca de oportunidade de emprego para ajudar a construir Brasília e para ocupar os cargos políticos. Então o centro-oeste brasileiro também passa a ser cada vez mais ocupado. Já quando a gente vai para a migração, a partir da década de 90, o movimento migratório, o êxodo nordestino continua forte, continua a ocorrer na região sudeste. A gente tem muitas pessoas ainda vindo para cá, mas agora indo para várias outras cidades do interior. E também dentro do próprio Nordeste esse movimento se intensifica, as pessoas passam a ir para as capitais estaduais. Vejam aqui as pessoas vindo para Recife, vindo para Salvador, capital da Bahia, e vindo para Fortaleza, capital do Ceará. O movimento aqui na fronteira agrícola, perceba que a região centro-oeste já passa a ser bastante ocupada por grandes latifúndios e agora a região norte também vai ter uma ocupação ainda mais intensa. Perceba aqui o Amapá sendo ocupado, o Pará sendo ocupado, Roraima sendo mais ocupada, o Amazonas sendo ocupado. A gente tem esse movimento aqui ocorrendo principalmente por conta dessa expansão da fronteira agrícola brasileira. E a gente tem um novo movimento. Percebam, é esse movimento que eu estou chamando de número 5. As pessoas saem do Sudeste e passam a voltar para a região Nordeste. Por que isso acontece? Veja bem, temos aqui o nosso fluxo Nordeste-Sudeste. Num primeiro momento, temos aqui o nosso ônibus trazendo muitos nordestinos para a região Sudeste. Isso vai acontecer com muita intensidade durante o século XX. E aí, de 1995 em diante, esse movimento ele vai cair um pouco. Veja só. Entre 95 e 2000, foram pouco mais de 969 mil nordestinos indo para a região sudeste. Entre 99 e 2004, a gente tem agora pouco mais de 540 mil. E entre 2004 e 2009, esse movimento diminui ainda mais, vai para 443 mil. Em contrapartida, a gente tem esse movimento aqui, das pessoas saindo do sudeste e indo para o nordeste. Entre 95 e 2000, 462 mil. Entre 99 e 2004, perceba como esse movimento cresce e vai para 620 mil. E entre 2004 e 2009 diminui um pouco mais. Nós temos agora o ônibus fazendo esse movimento inverso. As pessoas saindo do Sudeste e indo para a região Nordeste. Esse movimento é chamado de migração de retorno. Quem que está fazendo esse movimento? Muitos nordestinos que tentaram a vida no Sudeste. Não deu certo e aí resolveram voltar para o Nordeste. Outro fator também que vai fazer com que essa migração de retorno ocorra é que de 2003 até 2013 mais ou menos a gente vai ter um crescimento econômico muito interessante na região Nordeste. Teremos criação de universidades, teremos instalação de empresas, teremos espalhamento da indústria nas capitais estaduais do Nordeste e também nas cidades médias mais importantes do interior do Nordeste. E aí, muitas pessoas vão em busca desses novos empregos que surgem na sua região de origem, ou muitas pessoas que nasceram na região Sudeste, sem qualquer relação com nordestinos, resolvem ir para a região Nordeste em busca dessas oportunidades de trabalho. Se o país investe em criação de emprego, como ocorreu entre 2003 e 2013, em determinada região, essa região se tornará uma região atrativa. Veja, aconteceu com Brasília com a criação de empregos, aconteceu com a região Sudeste com a criação das indústrias, aconteceu com a região Nordeste com esse crescimento econômico e aconteceu também na região Norte, com pessoas indo trabalhar no novo ciclo da borracha e também na construção de algumas obras, como vem acontecendo entre os anos 2010 e 2020, construção de hidrelétricas e de outras obras de infraestrutura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, entrar em contato comigo. No que eu puder ajudar, estarei disponível para atender vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!